iniciar a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 4. Questão 1. Os carpinteiros costumam colocar uma espécie de trava de forma triangular quando fazem portões, telhados e etc. Isso se deve ao fato de que o triângulo é dentre os polígonos o que tem mais ângulos? Não. O triângulo é o que tem o menor número de ângulos, que são 3. O que tem mais lados? Também não. Ele tem o menor número de lados. O que suporta maior peso? Também não. Uma figura rígida, que não se deforma. Resposta correta, alternativa D. Então, pegando os 3 lados do triângulo, os 3 vértices, ele não vai se deformar. Questão 2. Marcos tem varetas de madeira de vários tamanhos. Com elas, pretende construir triângulos para a apresentação de um trabalho na escola. Ele separou as varetas em 4 grupos de 3, mediu cada uma delas e anotou os resultados nesta tabela. Ao começar a colar as varetas na cartolina para construir os triângulos, descobriu que não seria possível fazê-lo com as varetas de qual grupo? Do grupo 1, 2, 3 ou 4. Então, a vareta maior, ela tem que ter uma medida sempre menor que a soma das 2 varetas que têm medida menor. No grupo 1, 30 menor que 12 mais 12. 12 mais 12, 24. 30 é menor que 24? Não. Então, o grupo 1 não forma triângulo. No grupo 2, as varetas têm o mesmo tamanho. Então, 30 tem que ser menor que a soma das outras 2 varetas. 30 mais 30, 60. 30 é menor que 60? Verdade. O grupo 2 forma triângulo. No grupo 3, a maior vareta mede 27. Então, 27 tem que ser menor que 25 mais 26. 25 mais 26, 51. 27 é menor que 51? Verdade. Então, o grupo 3 forma triângulo. No grupo 4, a maior vareta mede 28. 28 é menor que 15 mais 15? 15 mais 15, 30. 28 é menor que 30? Verdade. Então, apenas no grupo 1 não é possível construir triângulo. Questão 3. Observe a figura. Nessa figura, determine o valor de 3y menos x em graus. Então, no primeiro triângulo, cuja base é AB, eu tenho um terceiro ângulo sem medida que eu vou chamar de A. O que eu posso perceber? Que aqui eu tenho 3 ângulos que são suplementares. Então, o ângulo A mais o ângulo de 36 graus e o ângulo de 80 graus somam 180 graus. 36 mais 80, 116. Ele está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 116 é igual a 64 graus. Então, o ângulo A mede 64 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, eu posso dizer que x mais x mais 64 é igual a 180. 64 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. E 1x mais 1x, 2x. 180 menos 64, 116. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 116 divididos por 2, 58 graus. Encontramos o valor de x. Agora, falta o valor de y. No próximo triângulo, eu posso perceber que um ângulo mede y e o outro 36. Então, eu vou determinar o terceiro ângulo como medindo b. Somando o ângulo x com o ângulo b, eles são suplementares. Eles somam 180 graus. O x mede 58. 58 mais b é igual a 180.
58 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 58, 122 graus. Então, eu tenho três ângulos, um que mede y, o outro que mede 122 graus e o terceiro que mede 36. E a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 36 mais 122, 158. Ele está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 158, 22 graus. Então, se x é 58 e o y é 22, 3y menos x. 3 vezes 22, 66. 66 menos 58, 8 graus. Questão 4. Com base nos dados da figura, determine o maior segmento. Observação. A medida do lado de um triângulo é proporcional ao ângulo oposto a ele. Então, quanto maior for o ângulo oposto, maior é o lado do triângulo. Isso significa que quanto maior for um ângulo, o lado oposto terá um comprimento também maior. Bom, no triângulo ABC, eu vou chamar o ângulo desconhecido de x. A soma dos ângulos internos, x mais 65 mais 55 é igual a 180. 65 mais 55, 120. 120 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 120, 60 graus. No triângulo ACE, o ângulo desconhecido mede y. Então, vamos encontrar esse valor também. Y mais 70 é igual a 180. 70 mais 70, 140. 140 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 140, 40 graus. Agora que temos todos os ângulos, vamos continuar a nossa análise. No triângulo ACE, temos o maior ângulo, que mede exatamente 70 graus. Logo, os lados AC e AE são os maiores lados. Porém, quando eu analiso o triângulo ABC, o maior lado é o que é oposto ao ângulo de 65 graus. E esse lado AC, ele é oposto ao lado de 55 graus. Então, ele não é o maior lado. Ele é o maior lado no triângulo ACE. Mas ele não pode ser considerado o maior lado no triângulo ABC. Então, o maior segmento da figura é o segmento AB. Questão 5. Determine a soma dos ângulos internos de um pentágono, um hexágono e um decágono. A soma dos ângulos internos é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. O pentágono é o polígono de 5 lados. Substituindo n por 5, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus. O hexágono é o polígono de 6 lados. Então, vamos substituir o n por 6. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180, 720 graus. O decágono é o polígono de 10 lados. Substituindo o n por 10, 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440 graus. Questão 6. Na figura, temos um quadrado e dois triângulos equiláteros. Determine o valor do ângulo x em graus. Então, no quadrado, os ângulos internos medem 90 graus.
Se os triângulos são equiláteros, seus ângulos internos medem 60 graus. Unindo esses 4 ângulos, 60, 90, 60 e x, nós temos uma circunferência, ou seja, teremos exatamente 360 graus. 60 mais 60, 120. 120 mais 90, 210. 210 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 360 menos 210, 150. Então, o ângulo X mede 150 graus. Questão 7. Uma pista circular tem 25 metros de raio. Determine a distância percorrida em metros por um atleta que der 10 voltas completas em torno da pista. Então, comprimento de uma circunferência, 2π vezes o raio. Lembrando que o π ele vale aproximadamente 3,14 e o raio mede 25 metros. Então, 25 vezes 2, vamos multiplicar os números inteiros primeiro. 2 vezes 5, 10 vão 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, lembrando que a ordem que você multiplica não vai alterar a resposta final, pois nós temos uma multiplicação. 50 vezes 3,14. Vou descer o zero. 5 vezes 4, 20 vão 2. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15 vão 1. Desço 1. Eu tenho duas casas decimais, na resposta também vou deixar duas casas. Então, o comprimento da circunferência é de 157 metros. Isso para uma volta. Se o atleta der 10 voltas, eu multiplico por 10. 157 vezes 10, 1.570 metros. É o que o atleta percorrerá em 10 voltas.